Olá, meus amigos, de volta, meus amigos e minhas amigas, de volta aqui na nossa análise, né? Então a gente analisou o primeiro elemento da inteligência emocional, autoconsciência, agora autocontrole. Então na autoconsciência eu percebo a emoção, eu passo a enxergar a emoção e a gente viu que por si só isso já é um sinal de o primeiro passo, né? Então quando a gente tem consciência do que está acontecendo, tem consciência da emoção, a nossa inteligência inata, né? A gente falou muito da intuição na aula passada, a nossa inteligência inata, ela por si só entende aquela emoção e já toma alguma decisão possível ali, né? Para aquela situação. Então a autoconsciência é o primeiro ponto, né? Então você percebeu aquela emoção, às vezes, essa emoção tá vindo lá daquele lado mais criancinha, mimado meu, sabe? Ou daquele lado, às vezes, mais rabugento que eu tenho, ou de um lado mais infantil, ou de um lado mais mimado. E aí você percebe isso e a própria consciência você já ignora esse processo, né? Mas enfim, a emoção surge. Eu percebi a emoção. Às vezes isso acontece. A própria consciência por si já te revela aquilo que deve ser feito. Mas algumas vezes não, né? Enfim. E o autocontrole é um passo primordial, ou passo necessário nesse processo. Então eu tomei autoconsciência, senti a emoção, percebi a emoção, e agora o que eu faço com isso? Esse é o autocontrole. É... Basicamente, pessoal, vou resumir aqui para vocês, então a gente vai falar alguns tópicos, mas basicamente o autocontrole, em resumo, lógico vai ter alguns pontos específicos, mas em resumo, o autocontrole vai. Como que vai funcionar? Você precisa é, ter consciência da emoção e, a partir disso, aceitar aquela emoção. Essa é a palavra-chave. Aceitar a emoção. E que eu faço parênteses, eu posso confirmar, já confirmei, e várias pessoas me confirmaram, né? A, a grande maioria das terapias, em termos gerais, sejam quais métodos forem, o objetivo final da terapia é você aceitar aquela situação. O objetivo final da terapia é você aceitar aquela situação. Aqui não é terapia, né? Aqui é um modelo mais prático da gente poder lidar com as emoções em si. Mas como que é esse autocontrole? Você precisa aceitar a emoção. Na hora que você aceita a emoção, você interrompe a pegajosidade emocional. Você faz com que a emoção tenha o seu ciclo e termine. Quando você não aceita aquela emoção, você passa a ruminar ela. Isso faz com que ela surja e continua sendo alimentada pela sua ruminação, pela sua mente, que começa a entreter aquela emoção. Então, e não é algo simples. Vocês viram que a emoção sequestra o cérebro racional, né? Se você não tiver uma consciência de perceber os seus pensamentos corroborando aquela emoção, vai embora e continua aquela ruminação. Então, qual que é a chave do controle emocional? Aceitar a emoção. Olha só, aceitar a emoção, não a situação em si. A hora que você aceita a emoção, você interrompe, você tira a energia mental dela, tira a força dela. Então você aceita, e a partir daquele momento você passa a tomar a decisão correta, ou a decisão necessária para o momento externo, para o que o momento externo me pede. Compreende? Então, eu aceito a emoção, eu aceito que eu tô com raiva, mas eu não vou aceitar que aquela pessoa continue agindo que ela tá agindo comigo, ou que ela continue causando injustiça, ou que ela continue fazendo alguma situação ruim, prejudicial para ela, para mim. Eu não vou aceitar a situação, mas eu aceito a minha emoção. Na hora que eu aceito ela, eu escuto o que ela tem para me dizer. Eu escuto qual é o recado que ela tem para me dar. Então, se eu aceitei a emoção, eu escutei. Aí eu analisei, eu completo a emoção. A gente vai usar muito isso. Eu completo a emoção. Então, ao completar a emoção, ela não tem a aptidão mais de ficar prolongando e me vinculando como a gente já viu. Então, basicamente é isso, tá? Mas isso vai acontecer em várias etapas e diversas maneiras. Mas a aceitação é a ferramenta importante. Mas a aceitação da emoção. Você precisa aceitar a emoção.
eu tô com tristeza. Ok, aceito. Por que eu tô com tristeza? Deixa eu escutar. Pronto. Eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Deixa eu escutar essa emoção. Ou eu tô alegre. Bacana, por que eu tô alegre? Deixa eu escutar. E aí, compreender também o processo da emoção para a gente não criar mais emoções desnecessárias, vamos dizer nesse sentido, né? Ou criar emoções negativas nesse ponto, por conta dessa falta de percepção da emoção em si e de sua natureza. Ok? Então, vamos iniciar aqui esse processo. Foi só uma introduçãozinha rápida, mas tem muito mais coisa, tem muito mais coisas para a gente analisar. Então, autoconsciência, né? O autocontrole é o quê? É o gerenciamento dos sentimentos, impulsos e talentos de alguém. Você vai gerenciar, controlar, né? O que é autocontrole? É a ação que tomamos após a tomada da consciência da emoção, o que a gente já disse, né? Direcionada para o nosso objetivo. Lógico, esse objetivo que vai direcionar tudo que eu faço na vida tem que ter um objetivo. Um objetivo maior, um objetivo como pessoa, um objetivo como, enfim, com minhas habilidades, com minhas crenças, como servidor, como pessoa, enfim, como membro da sociedade. Tem que ter esse objetivo. Porque esse objetivo vai nortear esse controle emocional. Né? E requer a habilidade da aceitação, por aquilo que eu falei. A aceitação das emoções, não da situação em si. Eu aceito a emoção, escuto ela e interrompo. E aí, a partir disso, eu tomo a ação da melhor maneira possível. Né? Eu decido e eu tomo, eu ajo, em vez de reagir. Okay? Ao invés de reagir. E aqui, teve uma situação interessante. Teste do Marshmallow. Aí tem uma figura do menininho meio que lutando contra o Marshmallow, né? Isso foi uma pesquisa interessante que foi realizada, tem no YouTube, vocês podem colocar teste do Marshmallow, vocês vão encontrar lá. Posso colocar depois aqui no final o link também, né? Eles pegaram crianças de 5 anos e colocaram numa sala sem distrações, em frente a uma mesa. Nessa mesa colocou um marshmallow, um doce. E deram a seguinte proposta para ela. Falou assim, ó, você tem um marshmallow aqui, você pode comer agora se você quiser, ou eu vou sair, e se você me esperar até a hora que eu voltar, sem comer esse marshmallow, na hora que eu voltar, você tem 2 marshmallows. E aí é um vídeo muito engraçado que você vê a reação das crianças, né? Então, algumas já pegam direto e já comem, que é só aquele marshmallow. As outras olham aquele marshmallow, mas ficam ponderando, né? O objetivo delas de conseguir 2 marshmallows. Então, esse é o objetivo delas, conseguir 2 marshmallows. Elas decidiram isso, mas tem uma tentação ali. Uma tentação que vai impulsionar ali seus impulsos, suas emoções, vamos dizer nesse sentido, para que ela pegue aquele marshmallow imediatamente. Então, ela precisa o quê? Controlar aquele impulso. Né? A, E a emoção é um impulso, né? É um impulso de agir, né? Chama do latim movere, de mover, movimento, né? Então é rápido, é instantâneo, enfim, isso é a natureza emocional. E aí, eles lutam assim, eles lutam, se controlam para não pegarem aquele marshmallow, esperando a pessoa voltar e conseguirem 2 marshmallows. E alguns não olham, outros pegam, cheiram, enfim, outros tentam fazer brincadeiras, enfim, né? Fazem como se fossem brincadeiras, mas esse processo de autocontrole. E olha o que é interessante. Eles fizeram essa pesquisa e acompanharam essas crianças até a idade adulta, dos 30 a 35 anos de idade. E o que foi constatado? Que as crianças que tiveram mais autocontrole tiveram melhor qualidade de vida, tiveram melhores relacionamentos e melhores empregos. Olha que interessante. Olha a importância do autocontrole. Por quê? As nossas emoções, e aqui cada um vai estar sozinho aí na sua mente assistindo esse vídeo, essa aula, as nossas emoções, às vezes, nos impulsionam a tomar certas ações que se a gente tomasse, não seríamos tão legais como somos, né? Então as emoções têm essa
esse lado um pouco sombrio nesse sentido, né? Aquela emoção de raiva, de vontade de querer matar uma pessoa, de querer, né? Aquela vontade de querer se afastar, de querer xingar, de querer. Tudo isso, a sua cabeça, às vezes, pode. A sua mente pode entoar, pode te dizer essas situações por conta dessas questões emocionais que a gente disse, né? Dessa ideia emocional. E existe um impulso de fazer isso. E quem controla esse impulso, já, como a gente viu nesse teste no Marshmallow, tem mais condições de ter uma vida melhor. E aqui que eu vou dar um exemplo prático da minha profissão, né? Já foi analisado também. Deixa eu compartilhar aqui, existe uma relação. Então, esse teste do Marshmallow acompanharam as crianças, quem teve mais autocontrole, uma vida melhor, porque conseguiu a, travar os seus impulsos a, mais primitivos, vamos dizer assim, em prol de desejos maiores. Né? Então, isso é autocontrole. Você controla aquela emoção a partir do desejo seu, daquela sua meta definida. Né? Autocontrole e propensão à criminalidade. Por que eu falei isso que nossas emoções, às vezes, a gente, no nosso silêncio interno aí, assistindo esse curso, né? Vai poder relembrar de situações aonde a gente queria, às vezes, cometer um crime. A nossa mente, as emoções, lá no fundo, falava ou nos impulsionava ou nos tendenciava a fazer isso, né? Quantas vezes se eu encontrar aquela pessoa, eu vou matar ela, eu vou bater nela. Às vezes você chega perto da pessoa, ali já passa um tempo, e aí você consegue resolver de uma forma diferente, né? Por quê? Porque a gente tem um certo autocontrole, né? E quem não tem esse autocontrole, facilmente é levado à criminalidade. Ok? Porque a, o autocontrole, ele vai inibir aquele desejo mais efêmero ou mais rápido que você tem, que surge em você, em prol de algo maior, em prol de um, uma habilidade, de uma virtude, de um código de conduta que você cria para você mesmo. Então você se controla aquela reação ou aquela situação que vai lhe proporcionar um conflito interno com o seu código de conduta, com o seu código de moral, para, né, o respeito à sua integridade, à sua autenticidade. Então, você sente aquele impulso, você percebe aquele impulso, mas se controla. Então, esse autocontrole impede que você se envolva, por exemplo, com atos criminosos. Então, quem não tem muito autocontrole, basicamente se envolve em, em atos criminosos, porque ele tem um desejo, seja, enfim, um desejo por droga, por exemplo, né? Um exemplo comum da sociedade brasileira. Então, a pessoa é viciada em droga, e aí ela não tem dinheiro mais para comprar aquela droga, e aí ela tem um impulso de conseguir dinheiro, e aí ela está envolvida com o mundo da criminalidade, e ela passa a ter esse desejo, esse impulso de não emoção, mas um impulso para gente tentar compreender esse impulso de ganhar dinheiro fácil, roubar alguém, subtrair alguma coisa para poder satisfazer esse impulso mais primitivo, efêmero e rápido que está ali. Então, se a pessoa não tem autocontrole, e até pelo próprio uso de substâncias também, que vai danificar, né, ou prejudicar esse processo, ela vai lá e vai cometer esse ato ilícito, para poder satisfazer esse desejo, né, esse impulso que está acontecendo. Tem um exemplo muito triste, né, que a gente analisa bem no nosso dia a dia, que é os casos envolvendo violência doméstica, né? E assim, é um padrão meio que corriqueiro. Eu tive 5 anos numa delegacia municipal, onde tinha muitos casos, né, de violência doméstica, era meio comum, toda semana uns 2, 3 casos. Ah, e, e, e a história era mais ou menos a mesma, né? A mulher chegava lá reclamando, denunciando que o marido dela, o companheiro, era uma pessoa muito boa, enfim, trabalhava e tal, mas quando bebia, perdia o controle. Quando bebia, perdia o controle. Então, o álcool ele tem várias etapas, vários processos, mas uma das reações do álcool é de é, ou destravar esse autocontrole, né? ou afrouxar esse autocontrole. E aí
discussões, às vezes, comuns, né, de casal, passam a ganhar uma amplitude maior, porque ele não tem um autocontrole. Então, aquele impulso, aquela raiva que às vezes acontece de um desejo não realizado que teve. Enfim, quando você tem uma discussão, existe esse desejo não realizado de ambas as partes. Vai surgir raiva de ambas as partes. E dependendo da situação, você vai ter vários pensamentos de: ah, minha vontade seria de bater naquela pessoa, ou de jogar alguma coisa, né? E o autocontrole te impede de fazer isso. Porque você percebe aquela emoção e se controla. Não é aquilo que é o seu objetivo como pessoa, como ser humano. Né? Você utiliza o seu raciocínio. Mas com o álcool, isso é inibido. E a pessoa não tem esse autocontrole. E passa a reagir a situações e acabando cometendo vários crimes, né? Infelizmente. Vários crimes, e aí, enfim, logo depois a pessoa se arrepende. Mas a raiz básica, a gente compreende bem, em termos empíricos, é essa falta de autocontrole, né? A raiz básica do álcool ali também. Não só nos casos de violência doméstica, mas em vários outros crimes também, né? O álcool, ele fomenta isso, porque ele quebra o seu autocontrole, ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Então a importância do autocontrole, né? Nosso sucesso.